Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro. Professor Igor Assis por aqui e hoje nós vamos mergulhar em um tema que é, sem dúvida, um dos mais legais e estratégicos do marketing. Hoje nós vamos falar sobre segmentação e nichos de mercado. Parece palavras complexas, mas você vai entender de uma forma super tranquila. Então vamos começar sempre pensando, né? Pensa então comigo, raciocina comigo. Já que nós vamos falar de segmentação e nichos de mercado, eu quero te levar a uma reflexão, ok? Você já parou para notar como que as marcas falam diretamente com você? Já parou para pensar nisso? Como que as marcas falam diretamente com você? Parece que está falando diretamente para você aí que está assistindo. Já parou para pensar como o TikTok ele te mostra vídeos que são a sua cara, que tem ali elementos que você curte? Já parou para pensar como a Netflix recomenda séries que parecem que foram feitas sob medida para o seu gosto? Vou te falar a verdade, isso não é uma magia. Na realidade, isso é marketing bem aplicado, ok? E no centro de tudo isso está a ideia de segmentação e nichos. Então, a gente muitas vezes acredita que a Netflix está oferecendo séries que foram criadas única e exclusivamente para a gente, que o TikTok está mostrando para nós vídeos de assuntos que a gente gosta, que a gente fica entretido. Às vezes parece que uma determinada propaganda está falando diretamente aos seus desejos, às suas dores, mas isso é um marketing bem aplicado. Tá? E na essência dessa comunicação está algo super importante, que é a segmentação e os nichos. Calma que não é nada complicado, muito pelo contrário. Tá? Quando eu falo em segmentação e nichos, é sobre entender que as pessoas elas são diferentes uma das outras e que para conversar de verdade com essas pessoas, a gente precisa saber quem são elas, o que elas fazem, o que elas curtem, o que elas precisam. É como chegar numa festa, imagina aí, é como chegar numa festa. Se você não chega gritando, você vai numa festa, você não chega gritando a geral. Você procura a turma, a galera que tem a mesma vibe que a sua. Porque aí você vai puxar assunto, vai criar conexão. No marketing é a mesma lógica. Então, no nosso encontro de hoje, nós vamos desvendar aí como que as empresas e os profissionais de marketing descobrem quem é o seu público. Como eles dividem esse grupo, esse público, Como que as empresas dividem esse público em grupos menores e mais específicos. Então, quando eu divido o grupo, um grupo maior em grupos mais específicos, a gente chama de segmentação. Tá? E nós vamos desvendar também como que as empresas identificam o público, então, dividem esse público em grupos menores e ainda como que as empresas conseguem muitas vezes enxergar o que ninguém consegue enxergar, que são os nichos, que é algo bem específico. E por que isso é tão importante? Porque no mundo de hoje, ninguém mais aguenta ser tratado somente como um número. As pessoas querem se sentir únicas, entendidas e representadas. E as marcas que conseguem fazer isso, que falam a língua do cliente, que entendem as dores, os desejos, são as marcas, as empresas que criam laços fortes e duradouros.
Além disso, se você um dia pensar em abrir o seu próprio negócio, criar um conteúdo, ou até mesmo lançar um produto, entender de segmentação e nichos vai te orientar, vai ser uma bússola. Né? Vai te ajudar a não sair atirando para todo lado, gastando energia e dinheiro à toa. Ao invés disso, você vai saber exatamente onde mirar quando você entende, quando a empresa entende de segmentação e nichos de mercado. E não se preocupe que eu vou buscar trazer aí alguns exemplos, que se conectam ao nosso dia a dia, tudo para deixar um pouco mais claro como esses conceitos não são só teoria. Eles estão acontecendo agora, aí no seu feed do Instagram, no seu story, nos seus stories, no seu cotidiano. Mas agora que entendemos qual é o assunto do nosso encontro, vamos para os objetivos da nossa aula. O primeiro objetivo é compreender segmentação de mercado. Nós vamos começar descomplicando a ideia de segmentação. Imagine que você tem um som e está numa praça cheia de pessoas de todas as idades, estilos e gostos musicais. Se você colocar uma música aleatória, talvez algumas pessoas curtam, mas a maioria pode achar ruim. Agora, se você souber que num cantinho, ali na praça que você chegou, tem uma galera que ama, por exemplo, funk, ou rap, num outro canto você sabe que naquela praça tem um grupo de pessoas que gosta de sertanejo, de samba, você vai poder tocar a música certa para cada grupo. Isso é segmentação. É dividir o mercado em grupo de pessoas com características, interesses, ou comportamentos parecidos. Então, nós vamos explorar juntos por que isso é tão poderoso e como isso ajuda a criar mensagens, que conectam produtos que fazem sentido e campanhas que geram engajamento. No final, você vai ver que segmentação está em tudo que é lugar e vai inclusive saber usar isso a teu favor. O nosso segundo objetivo é identificar tipos de segmentação. Aqui a coisa fica mais fina. Não existe só um jeito de segmentar as pessoas. Nós podemos olhar para a idade, para o gênero, para a renda. Inclusive, quando eu falo em idade, renda, gênero, é uma segmentação que a gente chama de segmentação demográfica. Mas existem outras formas de segmentar o público também. Também dá para olhar onde as pessoas moram, o clima da região, se é capital, se é interior, Tem ainda a segmentação comportamental, que é baseada no estilo de vida, nos hábitos de consumo, no que a pessoa valoriza. Então, você vai aprender aí a identificar cada tipo de segmentação e o mais legal, como misturar essas segmentações e criar perfis super detalhados do público. Beleza? E o nosso terceiro objetivo é reconhecer nichos de mercado. Nicho é como aquele cantinho específico dentro de um segmento. Enquanto que o segmento pode ser jovens de 18 a 25 anos, segmento é algo mais amplo, Segmento pode ser, então, jovens de 18 a 25 anos. Um nicho seria algo ainda mais específico. Como, por exemplo, jovens de 18 a 25 anos que são veganos e praticam yoga. Então, nichos são públicos menores, mais engajados e com necessidades bem mais específicas. Então, nós vamos
ver como reconhecer esses nichos, porque eles são muito valiosos para empresas, né? E muitas marcas acabam mirando, né, em determinados nichos, ok? E no final da aula você vai aí não só entender esses conceitos, mas vai conseguir aí aplicar. Você vai começar a olhar uma marca e dizer, essa marca, né, tá com essa determinada comunicação, buscando atingir um determinado público, tá? E o mais importante é que você vai ter aí, no final do nosso encontro, ferramentas para pensar, talvez, em projetos próprios, negócios, né? Campanhas com muito mais clareza e estratégia. Bom, então vamos começar agora mergulhando, né, de cabeça no conceito que é a alma aí do marketing moderno, a segmentação. Então, se você, por exemplo, já sentiu que uma publicidade, uma propaganda foi feita, né, com a sua cara, é porque provavelmente foi isso mesmo. A segmentação é justamente a arte de dividir o mercado em grupos menores com características, interesses, né, ou comportamentos parecidos. Mas por que fazer isso? A resposta é porque ninguém gosta de ser tratado como só mais um na multidão. A segmentação permite que as marcas, que as empresas falem diretamente com você, né, no seu idioma, sobre o que realmente importa para você. Pensa no Spotify, que todo ano te manda, né, ali a seleção com as suas músicas mais ouvidas. Spotify tem disso, todo ano aparece ali no teu aplicativo as suas músicas mais ouvidas. Ou a Shein, né? Aquela plataforma de roupas, a Shein, que normalmente mostra as roupas do seu estilo. Tudo isso, toda essa movimentação que essas plataformas fazem, é a segmentação aplicada. E a importância disso, né, para a empresa, para o mundo de negócio, é gigante. Por quê? Em um planeta com tanta informação e opção, quem não é relevante é ignorado. Então a segmentação ajuda as empresas a criar relevância. Ela transforma um anúncio genérico em uma conversa, em uma conexão mais próxima do público. A segmentação, ela transforma um simples produto em uma solução. A segmentação pode transformar um cliente de uma empresa ou de uma marca em um fã. Agora, quais as vantagens disso, dessa segmentação? Vamos listar aqui algumas que vão fazer você entender por que toda marca que se preze usa a segmentação. A primeira vantagem é a conexão emocional. Quando uma marca te entende, você se identifica com ela. É aquela sensação de, caraca, eles sabem o que eu estou passando. Então, uma das vantagens de segmentar é a conexão emocional com o público. Uma outra vantagem é a economia de recursos. Ao invés de gastar fortunas tentando falar com todo mundo, a marca, a empresa, vai focar em quem realmente tem interesse por aquele produto. Isso é uma vantagem muito interessante para as empresas. E uma outra vantagem da segmentação é para que as empresas ofereçam produtos melhores. Porque conhecendo bem o público, as empresas criam soluções que resolvem problemas reais daquele determinado público. E isso acaba trazendo para a empresa o quê? Fidelização. Porque se eu conheço o meu público, ofereço aquilo que o público realmente quer, ele vai ser fiel à minha marca, vai ser fiel
a minha empresa. Vamos agora aqui a alguns exemplos práticos que você vai reconhecer na hora. O algoritmo, por exemplo, do TikTok é o rei da segmentação comportamental. Ele não só sabe o que você curte, mas também quando você curte, por quanto tempo você curte e com que frequência. E te entrega aquilo que você quer. Olha outro exemplo de segmentação, a Nike. A Nike, ela não vende só tênis, ela vende um estilo de vida. Ela tem linhas de produtos para corredores, para skatista, para quem ama a moda. Então, cada campanha é feita sob medida. Um outro exemplo de segmentação é da empresa Starbucks. Eles segmentam por estilo de vida. Quem é o cliente que paga R$ 20 em um café? Bom, alguém que valoriza a experiência, o ambiente, a identidade. Então, a pessoa que paga R$ 20 num café é uma pessoa que não quer somente tomar um simples café, quer viver uma experiência. E a Starbucks vai criar uma comunicação que atinja esse público para conseguir vender ali o café de R$ 20. A segmentação, no fim das contas, é sobre respeito. Respeitar o tempo, a atenção e a individualidade de cada pessoa. E no marketing, quem respeita as pessoas acaba conquistando um público. E aí esse público acaba aí virando fã da marca. Bom, mas agora que nós entendemos o que é a segmentação, vamos descobrir como que a segmentação ela é feita. Existem várias formas de dividir o mercado. E cada uma dessas formas revela algo único sobre as pessoas. É como se a gente usasse lentes diferentes para enxergar o público. Vamos conhecer aí três formas aí, as principais formas de segmentação de público. A primeira forma de segmentar, dividir aí o público, é a segmentação demográfica, ok? A segmentação demográfica é a mais clássica de todas, tá? Ela leva em conta dados, informações concretas num grupo de pessoas, ok? Um grupo de pessoas. Então, dados tais como idade, gênero, renda, escolaridade, ocupação. A segmentação demográfica é a base para quase toda a estratégia de marketing. Exemplo, um curso pré-vestibular foca em jovens de 16 a 20 anos. Uma marca de luxo, como a Louis Vuitton, mira em pessoas de alta renda. Já um produto infantil, como fraldas Pampers, é direcionado para pais, para mães, famílias com bebês. Isso é simples, mas poderoso. Só que, cuidado, hoje em dia, só a segmentação demográfica não basta. As pessoas, elas são muito mais do que números. E aí, nós partimos para um outro tipo de segmentação, que é a segmentação geográfica. Aqui na segmentação geográfica, o que importa é onde a pessoa está. O país, a cidade, a região, o clima da região, tudo isso influencia no que as pessoas consomem. Exemplo, a Coca-Cola lança bebidas mais geladas e refrescantes no Nordeste brasileiro. Um aplicativo de delivery promete tempo mais rápido em áreas urbanas. Uma marca de roupas de frio vai focar a sua propaganda no sul do país durante o inverno. Ou seja, o lugar diz muito sobre as necessidades e desejos do consumidor. E uma outra forma de segmentação, essa é a mais moderna e profunda, é a segmentação comportamental, que analisa o comportamento das pessoas, o que as pessoas fazem, o que elas valorizam, como elas
se relacionam, se relacionam com as marcas, quais são seus hábitos de consumo, seu estilo de vida. Exemplo, trazer novamente a Netflix. A Netflix te recomenda séries com base no que você assiste. A Apple identifica, né, quem é aquela pessoa que quer um produto diferenciado, aquela pessoa que corre, né, para comprar aí um iPhone novo. Né? E aí vai criar uma comunicação para esse tipo de público. Um influencer de game, ele mira, né, ele foca em quem joga jogo todo dia e participa de comunidades online. A segmentação comportamental, portanto, é a chave para criar experiências personalizadas e inesquecíveis. Agora, cada tipo de segmentação tem o seu superpoder. Sozinhos, sozinhas, essas segmentações elas são muito interessantes. Agora, juntas, elas são incríveis. A maioria das marcas combina duas ou mais formas para criar aí, né, uma segmentação de público para encontrar o consumidor ideal. Agora, se a segmentação então é dividir o mercado em grupos, então segmentar é dividir o mercado em grupos, tá? O nicho é achar aquela panelinha específica dentro de um grupo. Vou repetir para você internalizar. Se a segmentação que eu falei há pouco é dividir o mercado em grupos, o nicho é achar aquela panelinha específica dentro do grupo, aquela turma com necessidades, desejos e comportamentos tão particulares que muitas vezes passam despercebidas pelas grandes marcas. Um nicho é como aquele amigo que só ouve K-pop, né? Que só coleciona bonecos coloridos, né? Que só joga, né, um jogo super desconhecido. Né? É um grupo muito específico. Pode parecer pequeno quando a gente fala em nicho de pessoas, mas a conexão com esse público ela é mais forte, ela é mais intensa e ela vale ouro. Né? Então vamos entender também agora a diferença entre segmento, aprofundar mais ainda a compreensão entre a diferença de segmento e nicho. Eu vou, inclusive, para fazer você vir comigo no raciocínio, te dar um exemplo prático. Então, segmento é dividir o mercado em grupos, certo? Então, segmentos seriam: eu quero vender, a empresa quer vender para jovens de 18 a 25 anos que gostam de games. Legal. Então, definir um grupo. Agora, dentro desse grupo, eu quero buscar pessoas com necessidades, comportamentos, desejos mais específicos. Então, dentro do grupo de jovens de 18 a 25 anos que gostam de games, eu quero agora procurar atingir, a empresa quer atingir, nesse exemplo, jovens de 18 a 25 anos que só jogam jogos retrô, antigos, de Super Nintendo, que trocam cartuchos raros e participam de fóruns online sobre música de games dos anos 90. Percebeu a diferença? O nicho é mais específico, mais focado. Muitas vezes aquele público mais apaixonado. Enquanto que o segmento é um bairro, por exemplo, o nicho é uma rua específico. É a casa, é o quarto, são os posters na parede. Mas você deve estar pensando, tá, eu entendi que segmento é um grupo de pessoas e o nicho é um grupo menor ainda com necessidades específicas. Mas por que os nichos eles são tão valiosos para as empresas?
Porque são públicos fiéis, são pessoas fiéis, engajadas, dispostas a pagar mais por produtos ou serviços que realmente os representem. Enquanto as grandes marcas muitas vezes estão brigando pela atenção de um público geral, quem mira, a empresa que foca no nicho, um grupo de pessoas ainda mais específico, né, vai criar, né, uma conexão mais forte com esse grupo, de pessoas. Exemplos de nichos, né, de pessoas que estão bombando atualmente. Hoje, existe um grupo de pessoas extremamente específicos que são veganos e curtem streetwear. Então, marcas de tênis, roupas, né, produtos de origem aí, né, natural, se conectam com esse nicho de público. Tá? Hoje, por exemplo, existe um nicho de público que a galerinha chama de pais e mães de pets, né? Que não tem, às vezes, até filhos, né? Mas às vezes também os tem, mas tem ali os seus pets como um membro da família. E aí, essas pessoas buscam, né, para os seus pets uma alimentação mais orgânica, brinquedos, né, para os seus cachorrinhos, né, roupinhas, enfim. Então, identificar um nicho é como achar, né, para a empresa, é como achar um tesouro escondido. Vai exigir observação, curiosidade e um pouquinho de ousadia. E o melhor, tá? Toda empresa pode, e deve identificar, um nicho para potencializar aí a venda, dos seus produtos. Mas saber, e entender de nichos é muito importante. Mas, se é muito importante e os nichos são pessoas específicas, talvez você tenha até pensado aí, né? Como encontrar nichos, né? Como achar nichos, como as empresas fazem para achar grupos de pessoas extremamente específicas, com características específicas, né? Bom, primeiro, né? Para se encontrar, né, nichos, as empresas elas observam, né, comportamentos, né, as comunidades, o que as pessoas estão comentando aí, né, em grupos, né, as empresas começam a analisar, né, o que falta no mercado, né, usam ferramentas de pesquisa, né, que existem várias ferramentas, né, de pesquisa, começam a observar os hobbies, né, os interesses específicos das pessoas. Então, quando a empresa vai buscar esses nichos, já que eles são tão importantes, eles fazem pesquisa com o público, né, buscam identificar que produtos que não existem, né, que as pessoas gostariam que existissem, observam, né, a concorrência, né, para também se inspirar. Né. Então, esses caminhos aí, né, para buscar públicos específicos, tais como pesquisa, como observação do público, são os meios que as empresas utilizam, né, para buscar aí os seus nichos. Então veja, hoje em dia, cada vez mais, as empresas, né, precisam se destacar da concorrência, para que ela possa vender mais e, por consequência, lucrar mais. Se antes, né, as empresas, né, buscavam vender para todo mundo, hoje, devido à mudança, né, do perfil, né, das novas gerações, observou-se a necessidade de segmentar e, dentro desse segmento, ainda buscar
um grupo de pessoas mais específicas ainda, né, para que as empresas possam vender produtos mais caros, e possam fazer com que esses clientes, né, que essas pessoas, aliás, se tornem clientes fiéis. Então, entenda que todos os conceitos que nós vimos até agora, eles são de extrema importância para as empresas. E você, como um profissional, né, que está atuando, que vai trabalhar numa empresa, é importante entender esses conceitos também, para entender, né, como você pode, muitas vezes, contribuir para a empresa que você trabalha. Então, hoje nós vimos que segmentação é dividir o mercado em grupos com características em comuns. Vimos que existem várias formas, vários tipos de segmentação: a demográfica, a geográfica e a comportamental. Observamos também, né, que segmentar é importante, mas, né, existe também a questão de mapear nichos, públicos menores, mais específicos, dentro de um segmento com necessidades particulares. Esse público é um público que pode se tornar fã de uma empresa. E as empresas, elas identificam oportunidades, pesquisando entre o público, realizando pesquisas, observando aí, né, comportamentos, tá? E veja só, essa questão, né, comportamental, ela evolui, ela muda, e as empresas, elas precisam estar muito atentas a isso. Vou até agora te trazer um exemplo interessante, né? Eu me recordo, né, que há pouco tempo atrás, o McDonald's, por exemplo, não tinha, né, opções de uma alimentação, um lanche um pouco mais saudável. Você ia no McDonald's, você é muito jovem, não pegou essa fase do McDonald's, que não tinha produtos mais saudáveis, né? Mas, olha como que a questão comportamental ela muda e as empresas têm que acompanhar, né, porque isso impacta na segmentação e nos nichos. De um tempo para cá, começou todo um movimento na mídia, né, sobre a questão de uma alimentação saudável. A mídia, né, os programas jornalísticos, né, diversos sites aí, começaram a noticiar há um tempo atrás que as pessoas precisam se preocupar em ter uma alimentação saudável para conseguir, né, ter qualidade de vida, para conseguir viver mais tempo, para evitar uma série aí de problemas de saúde. Esse movimento de mercado trouxe uma preocupação para o McDonald's. Por quê? Como começou, né, na mídia a ser propagado de forma constante e intensiva essa questão, né, da vida saudável, o que acaba acontecendo na mente das pessoas? Vou começar a ter um estilo de vida mais saudável porque eu quero ter mais saúde, porque eu quero, né, evitar uma série de doenças. Né? O que o McDonald's pensou? Daqui a pouco o público vai falar assim, puxa vida, eu não vou mais comer naquele lugar porque ele só vende coisas, né, que não fazem bem à minha saúde. E observando todo esse comportamento, através de pesquisas, através de observações, o McDonald's começou a oferecer para o público opções mais saudáveis. Hoje o McDonald's oferece, por exemplo, a tal da Mac Salada. Antigamente não tinha. Esse foi um movimento que o McDonald's fez para atingir aí o público e continuar vendendo.
Uma coisa interessante ainda, falando de McDonald's, olha como a segmentação ela é importante para as empresas. O McDonald's, você sabe, ele está presente nos mais diversos países. E cada país tem a sua cultura, os seus hábitos. Né? Na Índia, por exemplo, não sei se você sabe, mas na Índia é evitado o consumo, né, de carne bovina. Por quê? Porque na cultura indiana, o pessoal acredita que o bovino, a vaca, o boi é, né, um ser sagrado. Isso faz parte da cultura deles, isso faz parte das crenças daquele povo. Só que o McDonald's, uma empresa mundial, ele quer vender, ele quer expandir, né, o seu número de lojas, ele quer expandir o seu faturamento. Como que eu vou atender então esse público indiano que tem aí, né, uma cultura específica e hábitos específicos? O que o McDonald's fez? Lá na Índia, os lanches, os hambúrgueres, não são feitos com proteína animal. É feito de uma outra forma. Na realidade, foi um movimento que o McDonald's fez para conseguir se adaptar àquele segmento de público. Porque existem, né, fatores culturais, né, naquela região, no caso na Índia, né, que se o McDonald's insistisse em vender hambúrgueres de carne bovina, não ia nem abrir. Ou, né, se abrissem em pouco tempo, poderiam até falir. Com esse olhar, né, com essa análise de segmentação, né, e conhecendo aí a cultura então daquele povo, o McDonald's ele conseguiu aí se adaptar e estar presente também nesse mercado, nessa região, que é lá na Índia. Estou te contando esse caso, um caso prático e até curioso, para você entender, né, um pouco mais sobre a importância, né, da segmentação, mas como também ela é aplicada aí no dia a dia, como ela é aplicada no mercado. E às vezes você pode ter aí na sua mente uma ideia de um segmento específico de público. Às vezes inclusive grandes negócios nascem de uma ideia. Às vezes você tem uma necessidade específica referente a um serviço ou a um produto que você já pesquisou e não tem. Tá aí, às vezes, uma oportunidade de você ou sugerir para a empresa que você trabalha algo, ou, por que não, você ter aí, né, a sua própria empresa. Existem pessoas que observam, né, as suas próprias necessidades e acabam vendo que, puxa vida, se tivesse alguém, sei lá, que fizesse, vou brisar, né? Viajar. Se tivesse uma empresa que fizesse massagens em cachorros, nem sei se existe, em cachorros, eu contrataria, né, ou eu iria levar o meu pet até essa empresa para trazer uma qualidade, de vida melhor para o meu pet. Olha que coisa específica. E aí, quanto mais específico é algo, mais caro ele pode ser. Por quê? Porque é algo que somente uma empresa, ou uma pessoa, ou um grupo, né, de pessoas tem. Por exemplo, não sei se você já viu algum documentário na TV, né? Aparecer alguém com uma determinada joia, uma joia que foi feita, não sei com quantos diamantes, com ouro tirado das montanhas dos Alpes suíços, né? Uau! Aquele produto tem toda uma magia.
E essa magia, ela encanta um grupo específico. E isso valoriza mais aquele produto. Por que que existem aí quadros, quadros de grandes artistas vendido por milhões, além da obra de arte, que tem todo um significado muito importante, existe um público muito específico que deseja aquilo. E se existe um público muito específico que deseja aquilo e deseja de uma forma intensa, eu vou identificar qual a renda daquele público e vou vender aquele produto muito mais caro. Esses exemplos é só para que você possa visualizar alguns casos da vida real e que se conectam ao tema que nós falamos hoje, que é a segmentação, que é a questão dos nichos, mas quero que você se aprofunde mais nisso. Não se esqueça de fazer o download de todos os materiais disponíveis, o material de apoio, que tem ali todos os conceitos. Muitas vezes o pessoal fala, Igor, eu fiquei em dúvida sobre um conceito que você falou aqui no vídeo, Vai lá no material de apoio, faz o download, ali tem os detalhamentos e inclusive, aquele conteúdo do material de apoio te permite realizar aí atividades que a gente propõe para que você faça pesquisa, para que você coloque o conhecimento em prática e para que você sedimente ainda mais o teu conhecimento. A nossa jornada continua, a gente se vê na próxima. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!